Olá, Jardim 3, tudo bem? Então, hoje a nossa aula é de matemática. A tia Melinha trouxe aqui hoje para vocês um assunto novo e nós vamos falar sobre conhecendo sinais. Dois sinaizinhos, tá? O nome do sinalzinho é pertence e não pertence. É muito fácil. Olha só, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eles são assim, ó. Pertence, tá? E esse aqui é não pertence. O nomezinho deles é pertence e não pertence, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vocês vão abrir o livro de vocês de conteúdos na página 71, tá? Deixa o livrinho aberto na página 71 e o livrinho de complementar na página 53, tá? Na página 53, ó, complementar. Então deixa aí, porque quando a gente acabar, vocês vão mexer no livrinho de vocês, tudo bem? Então tá. Então olha só. No nosso livrinho tá assim, ó. Página 71, ó. Olá, você aprendeu sobre conjuntos. Lembra quando nós falamos do conjunto vazio, unitário e cheio? Lembra? Então, nós falamos desses conjuntos, né? Então agora, nessa aula você aprenderá um pouco mais sobre esse assunto de conjunto. Aqui, ó, são conjuntos, tá? Em um conjunto, temos um grupo de elementos com características comuns. Ó, aqui, o que nós temos aqui dentro, ó? Temos uma maçã, uma laranja, né? Nós temos aqui, ó, uma manga, uma pera e uma banana, né? Tudo que tá aqui, ó, tem características comuns. É um conjunto de quê? Um conjunto de frutas. Só tem frutas gostosas aqui dentro, né? Aqui fora tem uma uva, que é uma fruta também, né? E aqui dentro tá cheio de frutinhas, né? Agora, aqui, ó, onde está o dedinho da tia Amélia, aqui tem um lápis, é um objeto, né? E dentro desse conjunto aqui, nós temos frutinhas também. Nós vamos ver a diferença, o que está diferenciando esses dois conjuntos, tá? Então, aonde é que nós vamos usar esse sinalzinho que a tia Melinha mostrou, que é o sinal de pertence, e aonde que eu vou usar o sinal de não pertence. Quando é que eu vou usar? Tá bom? Então, preste atenção que a gente vai falar, ó. Então, olha só. Um elemento só pertence a um conjunto quando tem algo em comum com o conjunto, tá? Ó, a uva. A uva é uma fruta, não foi que a tia Melinha falou? E esse conjunto aqui é o conjunto de frutas, né? Então, essa fruta, ela pertence a esse conjunto de frutas? Pertence, né? Porque a uva também é uma fruta. Então, quando pertence ao conjunto, eu vou usar o sinalzinho assim, ó. Esse sinalzinho de pertence, tá? Aí eu vou usar o sinal de pertence, igual aconteceu aqui, tá bom? E agora, esse objeto aqui, ó, o lápis, ele pertence a esse conjunto de frutas? Ele não pertence, porque aqui só tem frutas, né? Ó, uma maçã, uma laranja, uma manga, uma pera e uma banana. Isso aqui, esse lápis é um objeto, não é uma fruta. Então, quando não pertence, eu vou usar o sinalzinho cortadinho, que é não pertence. O nome dele é não pertence, tá? Então, ó, presta bastante atenção. Então, olha só. A uva é uma fruta, ó. A uva é uma fruta. Por esse motivo,
pertence ao conjunto de frutas. Ela é uma fruta, então eu vou dizer que ela pertence. Ó, colocar ela entre a uva e o conjunto, o sinalzinho. Então eu vou dizer que a uva pertence ao conjunto das frutas, tá? O lápis é um objeto. Então eu vou dizer que ele pertence ou não pertence ao conjunto das frutas? Ele não pertence. Então eu coloco aqui no meio o sinalzinho de não pertence, tá? Por essa razão, não pertence ao conjunto de frutas. O lápis é um objeto e por essa razão eu não pertenço ao conjunto de frutas. Quer ver? Vamos fazer aqui rapidinho, ver se a gente consegue fazer. Por exemplo, aqui nesse baldinho eu tenho vários, vocês vão me dizer. O que eu tenho aqui? Ó, em comum. Eu tenho vários, isso aqui é o quê? É tudo brinquedos, né? Eu tenho muitos brinquedos dentro desse pote, ó. Vou colocar carrinho, vou colocar esse boneco, que é um brinquedo, vou colocar o Batman, é um brinquedo, vou colocar a bola, que também é um brinquedo. Então, se eu pego esse carrinho, eu quero saber, esse carrinho também é um brinquedo, não é um brinquedo? Sim ou não? Isso, o carrinho também é um brinquedo. Então, ele pertence a esse conjunto, a esse pote aqui de brinquedos, ou o carrinho não pertence? Então o carrinho pertence. O carrinho é um brinquedo, então ele pertence a esse pote de brinquedos, né? Só tem brinquedo aqui, ó, então ele pertence. Então eu vou usar qual sinalzinho? Eu vou usar o sinalzinho de pertence, tá? Então eu vou dizer que o carrinho pertence ao conjunto de brinquedos, ao pote de brinquedos, tá bom? Tá dando para entender o nosso exemplo aí? Então tá bom. E agora, quando eu tenho esse mesmo potinho aqui de brinquedos, ó, tá cheio de brinquedos, ó, tá vendo? Cheio de brinquedos. E aí eu tenho uma laranja. A laranja é uma fruta, né? Eu quero saber se essa laranja, se ela pertence ao conjunto de brinquedos. Ó, a laranja pertence ou não pertence o potinho de brinquedos? Não pertence, porque não tem nada em comum aqui com a laranja, não tem nada. A laranja é uma fruta, né? Então o sinalzinho que eu vou usar é o sinalzinho de não pertence. Ó, a laranja não pertence ao pote de brinquedos. Tá dando para entender? Então é desse jeito que a gente vai fazer com os nossos exercícios, com os nossos conjuntos, tá? Então a gente tem que ver o que pertence àquele conjunto e o que não pertence. O que tem naquele conjunto e o que não tem naquele conjunto, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Eu trouxe aqui, para vocês dar uma olhada, um pote de legumes, ó. Eu posso dizer que é um conjunto de legumes, ó. Eu tenho um inhame, olha quantos legumes. Eu tenho uma batata doce, ó, dá pra fazer uma sopinha. Eu tenho uma batata, só legumes, ó. E ó, só legumes gostosos, tá vendo? Vou botar aqui dentro, ó, só legumes. Essa laranja é uma fruta, ou eu também poderia pegar uma bola. A bola é um brinquedo, né? Essa bola aqui é um brinquedo. Então, essa bola pertence ou não pertence ao conjunto de legumes? Se eu falo assim, olha, o meu conjunto só tem legumes que dá para fazer uma sopinha gostosa. Essa bola pertence ao conjunto de legumes?
não pertence, né? A bola é um brinquedo, é um objeto. O que eu tenho aqui dentro desse conjunto, desse pote, são legumes, comida, né? Então, o sinalzinho que eu vou usar é esse sinalzinho aqui, ó, de não pertence, tá? O sinal de não pertence, ele tem um cortadinho aqui no meio, ó, não pertence, tá bom? Então, deu para vocês entenderem direitinho o nosso sinalzinho de hoje? Pertence, ó, pertence e não pertence, tá? Então tá bom. A tia Melinha vai colocar aqui os brinquedos, os legumes, a fruta. E nós vamos partir então para o livro de conteúdos. Vamos ver a atividade que nós temos aqui, porque agora nós vamos exercitar, tá? Então vamos lá. Ó, na página 72, agora a gente vai pôr em prática o que a tia Melinha colocou aqui para vocês. Vamos ver se vocês realmente sabem, tá? Ó, com a ajuda do responsável aí, né? Com a ajuda do professor, ajuda da mamãe, de um responsável, escreva abaixo se os elementos pertencem, ó, se pertence ou não pertence ao conjunto ao lado, tá? O conjunto ao lado, ó. Eu tenho aqui uma estrela e aqui eu tenho um conjunto de círculos, tá vendo? Eu tenho um conjunto de círculos. Então você vai dizer para mim, aqui dentro tem um quadradinho, aonde você vai colocar o sinal de pertence ou não pertence. Essa estrela pertence ou não pertence o conjunto de círculos? Não pertence, né? A estrela não pertence. Então, o sinalzinho que você vai usar, ó, é de não pertence, tá? Você vai fazer bonitinho esse sinalzinho, corta o sinalzinho, que é o sinalzinho de não pertence, tá bom? Então tá, agora vamos lá, no outro, ó. O coração pertence ao conjunto de corações? Ó, eu tenho um coração aqui, eu quero saber se esse coração pertence ao conjunto de corações. Tá fácil, né, gente? Então, fala pra mim. Esse coração, então, ele pertence ao conjunto de corações. Então, eu vou usar o sinalzinho de pertence, tá? Coloca esse sinalzinho bonitinho dentro do quadradinho, tá ok? Então, tá bom. 2. Ó, eu tenho aqui, ó, o conjunto de biscoitos e tem um conjunto de brinquedos. Tá vendo? Igual a tia Melinha falou aqui do nosso pote de brinquedos e de legumes. Aí, o que aconteceu? Eu tenho aqui fora um biscoito. Esse biscoito, ele possui ao conjunto, ele pertence ao conjunto de biscoitos ou ele pertence ao conjunto de brinquedos? Hã? Ele pertence ao conjunto de biscoito. Então, você vai ligar até o conjunto que ele pertence, tá bom? Então, tá bem. Então, tá. Faz aí bonitão, tá? E aí, depois, nós vamos partir para o livro complementar. Ó, o livro complementar também tá fácil, ó. Página 53, tá? Bem bonito. E tá assim, ó. Observe o elemento em destaque. O elemento em destaque é o que? Eu tenho aqui um conjunto, ó, eu tenho um monte de brinquedos, né? Eu tenho moto, eu tenho carro, eu tenho navio. Tá até de acordo com a aulinha dos meios de transporte, né? Muito legal. Então tá, ó. Observe o elemento em destaque. O elemento em destaque é uma bicicleta, né? Em seguida, com a ajuda do seu professor, complete o espaço com ensinar de pertence e não pertence. Então, aqui eu tenho um conjunto de meios de transportes. Eu tenho um navio, tenho uma moto, tenho um ônibus,
tem um caminhão, tudo meio de transporte. Lembra dos meios de transporte? Tem um avião. A bicicleta, ela pertence a esse grupo a esse conjunto de meios de transporte? Ela também é um meio de transporte? Sim ou não? Se ela também pertencer a esse conjunto, você vai colocar o sinalzinho de pertence. Se ela não for um meio de transporte, não fizer parte desse conjunto de meio de transporte, você vai dizer que não pertence, tá? Então diz pra mim, pertence ou não pertence, tá? Vê aí, ela pertence, ó, pertence a esse conjunto de meio de transporte ou não pertence, tá? Você vai me dizer e vai colocar o sinalzinho aqui dentro, tá bom? E para terminar, nós temos aqui a página 54, ó, página 54, tá? Sobre os conjuntos abaixo, faça o que se pede. Eu tenho aqui um conjunto com estrelas e raio, tem um raiozinho. Outro conjunto, eu tenho nuvem, um monte de nuvens e tem um sol, tá? Observe aí, ó. Letra A, risque os elementos que não pertencem aos conjuntos. Em cada conjunto você vai riscar o que não pertence. O que não pertence a esse conjunto de estrela aqui? O que não pertence a esse conjunto de nuvens? Você vai fazer um risco, tá? Então tá bom. Qual sinal representa os elementos que foram riscados em relação ao conjunto? Pinte. Então você disse o quê? Que pertence ou não pertence em cada conjunto. Você vai pintar o sinalzinho correto, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um conjunto de estrelas. Eu tenho um raio que não pertence a esse conjunto. Então, o raio eu vou riscar. Então, o sinal que eu usei aqui, eu vou ver se é o mesmo que eu vou usar aqui. Se for pertence, eu vou pintar esse aqui. Se for não pertence, eu vou pintar o sinal de não pertence. Tá bom? Aí, 3, para terminar. Observe o conjunto abaixo, ó, conjunto de frutas. Tem banana, maçã e tem uma pera. Observe o conjunto abaixo e fale bem alto o nome de um elemento que possa pertencer a esse grupo, tá? Ó, conjunto de quê? De fruta. Um monte de frutas, né? Agora você vai pintar o sinal que representa o elemento que você falou em voz alta em relação ao conjunto. Você falou, tudo que tem aqui dentro é o quê? É frutas? São frutas? Se tiver alguma coisa diferente, então não pertence. Mas se você falou que o conjunto é todo de frutas, então o sinalzinho que você vai pintar é qual? Pertence, tá? Entendeu? Então tá bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante sobre essa aula, tá? E fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!